Existe perigo aonde nem imaginamos. Por isso a nossa atenção pode ainda ser muito pouca. Você está no canal Novo Dia. Sua participação é muito importante. Felicidade é ver raiar um novo dia. Paz seja convosco. Que Deus possa estar abençoando, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para estar entendendo as coisas que agrada a Ele. Assim eu peço. Neste vídeo, vou contar uma historinha que serve para abrir o olho para nós ver um pouquinho mais o futuro, tá? Então eu peço a você que deixe seu joinha, se você estiver passando por aqui também. Não se esqueça, não vai te custar nada, se inscreva, tá? Se inscreva e acione também o sininho aí, tá? Um menino estava jogando bola com seus amiguinhos na frente de uma casa. Sem que percebesse, ele deu um belo de um chute na bola. Ele chutou a bola e a bola foi direto na vidraça do vizinho. Ele quebrou a vidraça do vizinho, certo? O menino imediatamente pediu desculpa. Mas agora surge uma pergunta. O pedido de desculpa é o bastante para essa situação? Tudo que nos traz alegria também pode nos trazer tristeza, se nós usarmos de uma forma errada. Portanto, tudo que nós fazemos, temos que fazer de uma forma mais correta, pensada, planejada, para que não venha nos trazer tristeza. No caso, esse menino estava feliz, ali, jogando a sua bola. Não que ele se tratasse de uma pessoa mau caráter, de jeito nenhum, um menino de família. Mas ele levou o azar de chutar a bola e acertar a vidraça e quebrar. Ele pediu desculpa, mas agora, mesmo que seja perdoado, as consequências existem, né? Então todo erro tem duas consequências. Nesse caso, duas pessoas estavam sofrendo consequência. O dono da vidraça, poxa, agora estaria aí com o seu prejuízo, né? Estaria com o seu prejuízo da vidraça quebrada. E o menino com aquele sentimento terrível, porque fez isso. E agora também, é claro que o dono da vidraça, ele tinha duas opções: arcar com o prejuízo ou entrar em contato com o pai do menino para pagar o vidro que o menino quebrou, certo? As duas era ruim para ele. Para o menino, as duas seria ruim, mas a segunda seria bem pior, tá? O dono da vidraça poderia ficar com o prejuízo, mas teria o efeito oposto. Se ele não falasse para o pai do menino e o menino sofresse alguma consequência, um puxãozinho de orelha, uma perda do mesada por alguns dias, por alguns meses, se o menino não sofresse a consequência, ele poderia voltar e quebrar novamente a vidraça. Por um outro lado, se o dono da vidraça fosse muito grosso com ele, ele também poderia, num momento sem que ninguém visse, jogar uma pedra e quebrar novamente. E sair correndo e ninguém saber quem foi. Então, tudo é questão de ser verificado.
tudo começa por um simples deslize. Uma bobeirinha à toa pode começar um grande problema. Pode dar início a um grande problema, né? E se o menino, se o dono da vidraça não fala nada para o pai, não cobra nada, o menino não sofre nenhuma consequência, o que vai acontecer? Ele poderá voltar a jogar bola no mesmo lugar e acertar a vidraça novamente. Então, se fosse você esse menino, o que você sugeriria ao dono da vidraça? Não é fácil, é complicado, né? Poxa, pagar que jeito? Se você é um menino, muitas vezes você não tem um emprego, você não tem dinheiro, você não tem como pagar, né? Então você teria que apelar pelos pais mesmo. E aí as consequências vinham. Vamos avaliar a culpa dele, do menino. Será que o menino tinha... será que o menino tinha conhecimento do perigo de quebrar a vidraça? Será que ele tinha esse conhecimento que uma bola poderia ir para a vidraça e acertar a vidraça? Se ele não tinha esse conhecimento, ele é considerado, ele entra ser considerado uma pessoa ignorante. E a Bíblia deixa bem claro, quando a Bíblia cita, que o tempo da ignorância não será contado. Né? Então, a falta do saber, a pessoa se torna uma pessoa ignorante. E uma pessoa que não sabe, se você não sabe que existe um perigo no lugar, você pode sofrer consequência. Mas você não é um culpado, definitivamente um culpado por aquilo que aconteceu, certo? Mas, neste caso, se ele foi advertido antes, olha, você vai jogar bola aí, mas se você acertar uma bola aqui, na vidraça vai quebrar. Se ele foi advertido antes e ele não prestou atenção e ele fez o que ele já sabia que poderia acontecer, nesse caso ele merece ser punido. Nesse caso ele merece ser punido. Certo? Você concorda comigo que ele merece ser punido? Mas se ele não tinha conhecimento, até a punição tem que ser quase nada. Certo? Muitas vezes não somos culpados pelos nossos erros, por nos faltar o conhecimento. Mas vale lembrar que o profeta disse que o povo de Deus perecia por lhe faltar o conhecimento. Então, conhecimento é tudo. A gente tem que ter conhecimento. A falta de conhecimento, quando você comete um erro, pode te trazer o perdão. Perdão pode sempre existir, mas não evita as consequências. Consequências é inevitável. Ao mesmo tempo que o ignorante menino quebrou a vidraça, poderia ter voado um caco de vidro no olho dele, e ele ter uma consequência para sempre, uma cicatriz no rosto, o olho furado, qualquer coisa do tipo. Então, às vezes o nosso erro, as consequências ainda fica barato para nós, certo? Quando você passa num farol vermelho, quando você ultrapassa numa faixa dupla, causando aí um perigo aí, ou ultrapassa o limite de velocidade, aí chega uma multa para você, muitas vezes para mim, para nós, aí nós ficamos bravos. Mas muitas vezes a multa é um alerta para nós, que nós temos que obedecer à lei, certo? Então, muitos animais fogem de outro. Muitos animais, quando você vê os animais, por exemplo, fugindo de outro, diz que
é pelo instinto. Instinto animal. O animal sabe quando, por exemplo, mesmo um cachorro ou uma ovelha, um bicho selvagem, vê um leão, vê um tigre, ele sabe que ele está correndo perigo. O instinto dele já sabe que ele está correndo perigo. Nesse caso, chama-se instinto, né? Mas nós humanos também temos, muitas vezes, nós temos também esse instinto de saber o que é certo e saber o que é errado. Mas muitas vezes nós não pensamos. Nós temos que apanhar a cabeça para pensar, avaliar, analisar. Espera um pouquinho, será que se eu estiver jogando bola aqui, eu não vou acertar aquela vidraça? Eu não vou quebrar aquela vidraça? Né? Então, muitas vezes nós perecemos por falta também de pensar, falta de avaliar. Existe um ditado que nós temos que contar até 10 antes de dar uma resposta. Muitas vezes nós não contamos nem até 1, já vamos respondendo ao pé da letra assim. Né? E isso pode trazer sérias consequências para nós, falta de pensar. Né? Não esqueça, se você estiver passando pela primeira vez também, não te custa nada, se inscreva e acione o sininho para não perder as nossas curiosidades, os nossos estudos, que o meu maior desejo é trazer conhecimento para mim e levar para você, falando do reino de Deus, porque nós temos a obrigação de levar a verdade, certo? E é sobre isso que eu quero fazer. Fique com Deus. Até breve. Felicidade é ver raiar um novo dia que voltei